lugar. Na matemática ainda briga pelo título, claro, mas está difícil. O São Paulo tem que se preocupar, isso aí, o que disse o Lofredo. Tem que se preocupar em se classificar para a fase de grupos da Libertadores, porque o título já foi embora. Pois é, chegou ao fim a era Fernando Diniz no São Paulo. O técnico foi demitido ontem, depois de mais um tropeço no Brasileirão, diante do Atlético Goianiense. Uma passagem marcada por novas ideias e um estilo diferente de jogo, mas muito criticada pelas eliminações e a queda de rendimento em 2021. Um treinador que dividiu opiniões. Amado por muitos, criticado na mesma medida. Explosivo à beira do campo e amigo também. A história de Fernando Diniz no São Paulo começou em setembro de 2019. A aposta era no futebol da posse de bola, de uma nova ideia de jogo. Mas o tempo não foi suficiente para consolidar o dinizismo, como ficou conhecido o estilo dele. E a jornada acabou ontem, depois de 1 ano e 5 meses. A demissão de Diniz também antecipou a saída do diretor executivo Raí. O ídolo deixaria o clube no fim do Brasileirão, mas optou por pedir o desligamento depois que soube da queda do treinador. Ao todo, foram 77 jogos, com um aproveitamento de 55%. Quando Fernando Diniz chegou ao São Paulo, ele encontrou um elenco pronto. Por causa dos problemas financeiros do clube, no planejamento para esta temporada, a de 2020, ele não pôde contar com nenhuma contratação. E foi com uma aposta nas categorias de base e num velho conhecido que Diniz chegou aos melhores resultados que teve no São Paulo. Brenner, Gabriel Sara, Diego Costa, Luan, Igor Gomes, vários jogadores jovens tiveram oportunidade de aparecer no time. Além disso, Luciano chegou ao clube em uma troca com o Grêmio. A relação dele com o treinador foi um capítulo à parte, que levou o atacante à artilharia do São Paulo. Com o apoio de Daniel Alves, Diniz blindou o elenco. Quando os jogadores recebiam críticas, ele reagia assim. E assim a gente vai matando um monte de moleque que poderia ser jogador, a gente vai matando porque tem que suportar o moedor de gente o tempo todo, que ele não para. Ele quer sempre o sangue dos outros. E foram muitas críticas quando os resultados não vieram. No Campeonato Paulista, a queda precoce para o Mirassol. Na Libertadores, outra eliminação ainda na fase de grupos. Na Sul-Americana, uma queda cruel na segunda rodada. Garantia eterna ninguém tem. Ninguém tem garantia eterna. A diretoria segurou a pressão e o departamento de futebol bancou mudanças no esquema de jogo. Então, vieram as boas atuações contra o Flamengo e o retorno à semifinal da Copa do Brasil. Foi aí que o grito mudou. Desde a entrada no estádio, que eu nunca tinha vivido aquilo no São Paulo, é uma coisa muito emocionante, muito arrepiante, posso dizer isso. Foi um dia muito especial por conta da festa que a torcida fez. O time abriu 7 pontos de vantagem no topo do Brasileirão, até o apagão, no início de 2021. Vai, gira! Pode mesmo! Tem que jogar, Ah, seu ingrato do seu perninha do mascaradinho! Vai se 4 derrotas e 3 empates. Agora, 4º colocado do campeonato. Na última entrevista coletiva, o treinador insistiu que não precisava fazer mudanças. Eu não mudei o esquema de jogo, mas nesse momento eu não achei que tinha que mudar, não achei que mudando nesse momento ia melhorar a equipe. Mas nenhum estilo de jogo resiste à falta de resultados. E o São Paulo de Diniz descobriu isso da pior forma. E o moedor de gente moeu. Bom, antes da gente começar a falar das especulações, enfim, eu queria ouvi-los sobre a decisão do São Paulo de tirar o Diniz, lembrando que o Raí, com essa decisão, pediu para sair também. Era um trabalho que já tinha acabado. Ele só precisava de uma definição se ele ia ter continuidade ali para fechar esses jogos, enquanto o São Paulo pensava numa nova posição, numa nova situação, mas claramente era um trabalho encerrado que já não tinha mais como buscar resultados, talvez administrar um resultado aí de classificação para a Libertadores na fase de grupos, mas era um trabalho que se perdeu, que tem ideias novas,
que não são exatamente boas ideias. Tem adaptações que foram sendo feitas, melhoraram algumas ideias, mas que foram perdidas depois no desenvolvimento. E tem um momento em que se perde completamente o controle e mostra o perfil de um técnico, digamos, um pouco acima do tom do que é o necessário e ideal para controlar um grupo. Pois é, assim, eu acho que na verdade, não só o São Paulo, né, Sereta, os times pelos quais o Diniz passou, eles são tão instáveis quanto o emocional do treinador, né? Assim, a gente nunca conseguiu ver um trabalho dele linear. É sempre assim, com altos e baixos, vai muito bem, aí cai demais. Queria a tua avaliação. É algo que tem que ser avaliado e até feita uma autocrítica, né, pelo próprio Diniz, claro, porque alguma coisa acontece. Ao mesmo tempo, a gente conversa com os jogadores que trabalham com o Diniz, todo mundo que trabalha com o Diniz, seja no Fluminense, foi no Atlético Paranaense, no Audax, agora no São Paulo, todos eles falam que o Diniz consegue fazer bom ambiente, que ele é excelente técnico, etc. e tal. Mas alguma coisa acontece que o trabalho dele acaba desandando em determinado momento. Ele fala, o Diniz já falou muito sobre essa questão de vocês analisam muito o resultado, não analisam o desempenho, mas ele mesmo reconheceu que o desempenho caiu demais, não tinha mais o que defender o trabalho do Diniz. Era difícil a defesa. Nos últimos 18 pontos disputados, o São Paulo conquistou 2 pontos só. O São Paulo esteve 7 pontos à frente do segundo colocado no Campeonato Brasileiro, hoje está 7 pontos atrás do Internacional. Né? Então o São Paulo está fora do título, perdeu o título de uma maneira assim, foi a maior pipocada da história do São Paulo. Né? Essa é que é a verdade, foi a maior pipocada da história do São Paulo. Tinha que sobrar para alguém, sobrou para o Fernando Diniz, que tem que de fato fazer uma autocrítica, o porquê o trabalho dele desanda em determinado momento. Foi assim no Atlético Paranaense, foi assim no Fluminense e foi assim agora no São Paulo. Bom, o fato é que o Diniz está fora e o São Paulo agora começa a fazer movimentos, pensando no próximo treinador, né? Por enquanto, o auxiliar permanente, Visoli. o Visoli, vai ficar no comando da equipe. Próximo jogo é contra o Ceará, é isso, né? Ceará. É isso. E alguns nomes começam a pipocar. O mais forte, me parece, o do treinador, que está apalavrado com o Internacional para a próxima temporada, que é o de Miguel Ángel Ramírez Lofredo. Olha só, seria Jana. exatamente apalavrado. Olha só, a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento para saber separar e discernir o que é especulação, Sim. o que é chute, do que é informação de fato, né? Então vai lá. E o São Paulo, ele de fato, o nome mais comentado no São Paulo e está no primeiro lugar da lista é o do Miguel Ángel Ramírez. Só que o Miguel Ángel Ramírez, a informação é que ele está apalavrado. Aí o Lofredo mata a charada, né? O que é apalavrado no futebol? O que é Não acerto sei. verbal? O que é acerto verbal? O que seria um pré-contrato? Se o cara não assinou lá o contrato, não, né? E outra coisa... Como as coisas mudaram, né? Não. E assim, acerto verbal a gente vai ter que desenvolver. Porque acerto verbal pode ser qualquer coisa. A gente se fala depois do campeonato, temos interesse em você. Podemos falar, depois que o Abel sair, ele vai terminar o campeonato aqui, a gente conversa. Isso gerou um desconforto tão grande dentro do Internacional que o que aconteceu com o Internacional? Bum, explodiu. Agora, pode ter outro acerto verbal. Cresceu de rendimento, aí o Internacional tá numa saia justa. Então. Porque como é que você fala tchau, Abel? Valeu, obrigado. Campeão brasileiro. Isso, E mensagem vem por Miguel. zap? Tchau, Abel, vem Miguel. Mensagem por zap é acerto verbal? Não, E assim, vamos lá. Um acerto verbal a gente se fala no final do campeonato, temos muito interesse em você. Isso não é nem um acerto verbal, isso é só um combinado. Isso, exatamente. Outro acerto verbal como é teu salário? Temos interesse em pagar, nós vamos pagar, sua comissão técnica nós vamos trazer, passa para um outro nível de acerto verbal, né? E o outro olha, a sua comissão técnica vem, o salário é esse, você começa no dia tal. Isso. Esse é o acerto verbal. Sim, mas tudo verbal, né? Cadê o... Não, tudo bem. Tinha lá mas no assim, papel. se você chegar num nível de acerto verbal, que você fala assim, olha, eles acertaram tudo, conversaram e no último momento alguém desistiu, acho que há um erro, acho que Sim. a sua palavra... Agora, se o acerto verbal a gente se fala, né?
Acerto verbal aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, que a gente se encontra na rua e fala, passa lá em casa. Você nem sabe onde a pessoa vamos mora. marcar um shopping. Isso, esse é acerto verbal. Não vai rolar. Não vai rolar. E tem um detalhe, né? Tem o Abel Braga, que é um detalhe importantíssimo nessa história. Se o Abel Braga é campeão brasileiro, como é que você faz com o Miguel Ángel Ramírez? Numa dessa, quebra até o galho do Internacional, É isso que eu ia falar. De repente, o São Paulo vai até ajudar a resolver a situação ali, né, pro Internacional. Porque diz que esse assunto, Miguel Ángel, a gente vai mostrar daqui a pouco uma reportagem do Internacional, é assunto proibido dentro do vestiário do Internacional. Faz todo sentido. Porque acabou que as coisas viraram. O jogo virou. Né? O jogo virou. E aí, como é que. Mas ele é um nome que, na opinião de vocês, ele é o primeiro nome. no São Paulo? Ele é o primeiro nome do São Paulo. O São Paulo está querendo um técnico estrangeiro e está querendo um técnico ofensivo. Olha o perfil. Se encaixa nesse perfil. Outros nomes que estão na lista do São Paulo, e o São Paulo até agora conversou só com técnicos. São Paulo já conversou, hein? Já entrou em contato com técnicos estrangeiros. O BKSS, ex-técnico do Racing, né, o argentino BKSS, e o Leonardo Jardim, técnico português, técnico do Mônaco. Então, ex-técnico do Mônaco, né? Passou pelo Mônaco. Então, são 3 nomes que, nesse momento, encabeçam a lista do São Paulo. É claro que vai ter outros nomes. A galera quer Rogério, Já entrou na especulação um outro nome estrangeiro também, Mancini. Mas é o Wagner. A Wagner. Wagner, Mancini. Não, mas a galera mesmo que vota na internet quer o Ceni, né? Rogério. O Rogério sempre vai ter muito peso no São Paulo. Sempre vai ter. Foi, inclusive, bandeira do Júlio Casares na eleição. Agora, vai saber se o Rogério vai continuar no Flamengo ou não vai continuar. E não sei se o São Paulo vai ter tempo para esperar o Rogério Ceni. Né? Tem essa também. Exato. Bom, a situação de... Você falou no presidente, Casares. Como é que está a situação do Daniel Alves? Ele falou sobre isso, né? Isso é muito importante. Ele diz na coletiva que o Daniel Alves é muito importante, é o camisa 10, é um jogador internacional, jogador da seleção brasileira, mas isso ele diz na coletiva. Agora eu vou dizer o que se fala fora da coletiva, tá? Vou dizer o que se fala nos bastidores e o que está pegando. O Daniel Alves não está jogando nada. O Daniel Alves foi o jogador que indicou o Fernando Diniz. Como é que fica agora? O Diniz vai embora, como é que fica o Daniel Alves? O São Paulo está devendo muita grana para o Daniel Alves. Isso, tem pendência financeira aí. É dinheiro para mais de 1 milhão, tá? É dinheiro para mais de 1 milhão. É questão de direitos de imagem, salários, luvas, etc. e tal. Então, poderia haver um acordo, é o que se fala nesse momento, para liberar o Daniel Alves, tá? Se o Daniel Alves, é claro, tiver interesse em ser liberado pelo São Paulo. O São Paulo também não vai fazer muita força para ser